Boa noite, sejam todos bem-vindos ao Jornal do Acadêmico. Hoje, nós vamos falar sobre uma ferramenta inovadora desenvolvida por acadêmicos da cidade de São Miguel do Oeste e Maravilha, em Santa Catarina. Orientados pelo professor Fábio Schius da UNOESC, a ferramenta que os acadêmicos chamaram de carta de controle promete identificar quando seu processo está fora de controle, identificando a presença de variação de causa especial. Nós vamos saber mais sobre essa novidade com a repórter que foi até o local conversar com os acadêmicos. Conta pra gente, Fernanda. Boa noite. Segundo os acadêmicos do curso de administração da UNOESC, as cartas de controle serão representadas através de gráficos que mostram os dados do seu processo em sequência ordenada. A carta de controle é uma ferramenta que será muito utilizada para acompanhar o processo, pois mostra de forma mais ampla as informações relevantes a partir de um padrão de referência, possibilitando o controle eficiente do processo. A maioria das cartas de controles desenvolvidas deve incluir uma linha central, um limite de controle superior e um limite de controle inferior. Quando há uma variação ou quando o processo não está estável, uma ação corretiva é necessária. Vamos acompanhar o que os acadêmicos têm a dizer. Boa noite. Eu vou explicar um pouco mais como funciona a carta de controle, criada por mim e pelos meus colegas. Ela é uma ferramenta gráfica composta de 3 linhas de referência para análise da evolução dos dados. A primeira é o limite superior de controle, é a média mais 3 vezes o desvio padrão. A segunda é o limite inferior de controle, é a média menos 3 vezes o desvio padrão. E a terceira é a linha média. Tanto no cálculo do limite superior de controle quanto no cálculo do limite inferior de controle, utilizamos 3 vezes o desvio padrão, para garantir a confiabilidade, de acordo com a metodologia 6 sigma. Como podemos ver na figura, do limite superior de controle ao limite central, temos a zona A, a zona B e a zona C, com desvios 3, 2 e 1. Do limite central ao limite inferior de controle, temos a zona C, a zona B e a zona A, com os desvios 1, 2 e 3. Complementando o exemplo que a Edivane acabou de citar, na carta de controle são realizados registros de valores de referência, como, por exemplo, média ou amplitude, de forma cronológica. Assim, podemos acompanhar a evolução dos dados com o passar do tempo, e muitas vezes conseguimos detectar os desvios antes mesmo de sentirmos os seus efeitos. Podemos dizer que o controle é feito praticamente em tempo real. O intervalo entre as medições irá variar de acordo com a natureza do procedimento, mas são realizados de maneira contínua. Desse modo, podemos verificar se estão dentro da variação tolerável e providenciar medidas que impeçam a continuidade de algum desvio assim que ele for observado, impedindo que o problema tome proporções maiores. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas. Eu vou complementar o que as colegas disseram anteriormente sobre carta de controle e fazer análise de um exemplo breve para entender melhor esse tipo de gráfico aqui. Esse gráfico aqui foi aquele explicado pela Edivane, então aqui é o gráfico dentro do esperado e aqui é onde os pontos cruzam as linhas delimitadas. Entender esse tipo de gráfico tem que saber o que é média e desvio padrão. A média é a soma de todos os números coletados dividido pela quantidade. Nesse exemplo aqui, a soma deu 60, dividido pela quantidade que é 10, a média deu 6. Então, trabalhando sobre esse exemplo, tem que descobrir o desvio médio, a variância, para sim descobrir o desvio padrão. Então, o desvio médio é cada item menos a média dividido por 10. No exemplo, deu 1,2. Partindo para a variância, então, é cada item menos a média, que é 6, ao quadrado, dividido pela quantidade, que no caso é 10. Então, a soma deu 2,8, então o desvio padrão era a raiz quadrada da variância. Nesse caso aqui deu 1,67, tanto positivo como negativo. Partindo para a aplicabilidade, tem que levar 3 pontos fundamentais toda vez que for fazer a carta de controle. Então, a variável a ser medida, frequência de medição e limite inferior ou superior da variável. Por exemplo, se a gente quisesse medir a temperatura de uma pessoa durante 3 horas. Então, a variável é graus Celsius, a frequência de medição é de 20 ou 30 minutos, de 20 em 20 ou de 30 em 30,
e os limites seriam de 35 e de 37 graus, ou seja, aqui 35 e aqui, aqui 35 e aqui 37 e aqui é a média. Estando aqui dentro, está dentro do esperado. Porém, quando excede, tem que tomar uma medida para tentar sanar esse problema, para ele voltar para o normal, aplicando uma ferramenta de qualidade. Aplicando isso dentro da empresa, então, por exemplo, vamos supor que as falhas que admitidas são 0. O mínimo de falhas que se quer é 0. A média é 2 e o máximo aceito é 4. Então, quando excedeu de 4, né, porque se trata de defeitos, não tem como ter o defeito negativo. Passou de 4, uma medida tem que ser Há tomada. algumas características que não podem ser representadas por variáveis contínuas, devem ser representadas por números inteiros, sem casas decimais. É o caso de características como presença ou ausência, conforme ou não conforme, número de defeitos ou de produtos defeituosos. Para esse tipo de características, existem as cartas de controle para atributos. A carta de controle para atributos é uma ferramenta interessante para ser utilizada quando queremos quantificar algo qualitativo, como é o caso de qualidade de atendimento, por exemplo, utilizando atributos como satisfeito ou insatisfeito. Há 4 tipos de cartas para atributos. Cartas NP para controlar o número de unidades defeituosas, cartas P para controlar a proporção dessas unidades defeituosas, cartas C para controlar o número de defeitos por unidade e cartas U para controlar a taxa de defeitos por unidade. Uma carta de controle por variáveis, que avalia uma série de amostras numéricas e quantificáveis extraídas do processo. Através dos dados gerados na coleta, pode-se avaliar se a variável está dentro de um limite inferior ou superior a qual ele foi estipulado. Como, por exemplo, uma variável que podemos avaliar dentro do processo produtivo de um abatedouro de aves é a temperatura do produto. Através de amostragens, podemos verificar se o frango está atingindo a temperatura exigida para aquela etapa do processo, para que o mesmo se mantenha na conservação. E caso as análises mostram que o produto em questão está com a temperatura diferente da ideal, podem ser tomadas ações imediatas para que o mesmo volte a atingir a temperatura ideal, evitando assim os custos da perca dessa matéria-prima desse frango do processo. Quando que deve ser utilizada a carta de controle e quais são os benefícios que ela traz para sua empresa, para sua organização? Vamos lá? Se você procura compreender, conhecer o seu processo e se ele como está a sua forma contínua, a carta de controle lhe traz benefícios e ferramentas que te possibilitam isso. Ela vai conseguir te demonstrar se o seu processo está estável ou instável por um longo período de tempo, se essa estabilidade é incomum e o que deve ser feito. Ou seja, ela te auxilia numa análise de capacidade de produção. A carta de controle ela é um ciclo, ela continua sempre trabalhando. Ela consegue detectar a causa, detectar o problema, ela vai na raiz, no ponto-chave, aonde está o problema, ela implementa ações corretivas e, além disso, ela faz a parte de verificação e acompanhamento. A carta de controle, além de te beneficiar com esse acompanhamento, ela também te trará registros formais e fáceis de compreensão para te auxiliar em outros processos, ou seja, te dará esses números para algum outro processo que você queira aprimorar, além de registrar todo o esforço da equipe e quais as mudanças que foram ocorrendo. A carta de controle te beneficia na melhoria da qualidade do produto, ela pelo custo por unidade e pela eficácia.